Eu espero que esteja tudo bem. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre egoísmo, o porquê que você deve ser egoísta, porquê que você deve se colocar em primeiro lugar. Primeiramente que hoje em dia, né, a sociedade, as pessoas, elas têm muito uma ideia de que eu tenho que colocar o próximo à minha frente. E o meu desejo, ele vem depois, ele vem por último. Quando na verdade essa ideia, ao meu ver, ela está totalmente equivocada, porque você deve ser a sua prioridade número um em qualquer situação. Até porque ninguém pensa em você como você mesmo. Então você tem que se colocar como prioridade em qualquer situação que seja. Você é um ser único, né? E como diz aquela frase, cada ser é um universo único. E dentro do seu universo, eu acredito que você deve ser o centro, deve ser a coisa mais importante. E depois vem os demais. Muita gente deve estar pensando, nossa, mas eu não devo pensar no próximo? Deve, você tem que pensar no próximo. Mas antes de você pensar no próximo, você tem que pensar em você mesmo. Uma determinada situação, vamos pegar aqui uma situação hipotética, como por exemplo uma vaga de trabalho, uma entrevista, né? Você está ali numa entrevista e você precisa do emprego, porque você precisa se sustentar, sustentar a sua família. E ali também tem outras pessoas que, a depender da situação, elas vão estar um momento de vida que elas estão pior que você. Só que você tem que ir lá com a mentalidade que aquela vaga é sua. E se o outro ele tem um problema, aquele problema é exclusivamente dele. E se ele não conseguir aquela vaga de emprego, o problema também é dele, não é seu. Porque pensa bem, se você abre mão daquela vaga de emprego, né, digamos que você consiga a vaga, e você abre mão para dar oportunidade para o próximo, como vai ficar você? Aí quer dizer o quê? As suas contas vão atrasar, você pode vir a passar fome, o outro lá vai estar conseguindo se manter. Mas e você? Com o tempo você também vai, a sua situação, né, ela também vai decair. E você também vai ficar num estado crítico. Então a prioridade ela tem que ser sempre você. O próximo vem depois. Pense sempre primeiro em você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porém, hoje em dia, as pessoas elas interpretam isso como uma coisa ruim. Eu não vejo por que interpretar isso de uma maneira ruim, sendo que eu tenho que pensar em mim. Ninguém pensa em mim, ninguém pensa em você como você mesmo pensa em você. Você sabe quais são as suas dificuldades, quais são as suas as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia e quais momentos ali que você tem que se colocar em primeiro lugar. Você sabe muito bem qual o momento que vai doer se uma outra pessoa vier e passar na sua frente. Você sabe muito bem disso. Então, coloque-se em primeiro lugar e deixa os outros para lá, os outros que se fodam. E também, né, você tem que parar de pensar nas outras pessoas, porque elas não pensam em você como você mesmo, novamente, pegando novamente esse gancho. Ninguém pensa em você como você mesmo. As pessoas elas sempre estão colocando você em segundo plano. Você pode pensar que, não, fulano está me colocando em primeiro plano. Não está. Ele está colocando ele em primeiro plano, ele está analisando a situação e vendo qual que é a maior oportunidade para ele de lucro, de benefício. E se ele tiver que passar você para trás, ele vai te passar para trás. Independente do que aconteça, independente da sua situação, se é seu irmão, se é seu amigo, seu primo, seu colega de serviço, que está fazendo às vezes um trabalho com você, se ele tiver que passar você para trás para ele ganhar alguma coisa, ele vai passar você para trás. Sem sombra de dúvidas. Então se coloque sempre em primeiro lugar. Você é o primeiro lugar. Deixa o outro para lá, esquece o outro. Nem pense em como ele vai se sentir, pense em como você vai se sentir.
Você tem que se priorizar porque você tem que ter amor próprio para você mesmo, porque se você não tiver, as outras pessoas não vão ter. Chega um determinado ponto da vida que nem o seu pai e a sua mãe vai ter amor próprio. Quer dizer, um amor por você como você mesmo. Às vezes eles vão querer te colocar em situações que você pode até entender que meu pai e a minha mãe eles estão fazendo isso para o meu bem, mas na verdade não. Eles estão fazendo isso em benefício deles, não seu. Então, em alguns momentos, você vai ter que entender que para você se sentir bem consigo mesmo, você vai ter que dizer não até para as pessoas que você mais ama, que pode ser o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. Existem situações, né, por exemplo, que você para pensar no próximo e você acaba se colocando numa situação de risco, como, por exemplo, uma situação de afogamento. Eu vou ajudar o próximo. Só que às vezes nem você sabe nadar. E aí você se coloca ali naquela situação de tentar resgatar aquela pessoa que está se afogando. Você vai lá, o que vai acontecer? Os dois vão se afogar. Então, às vezes, você tem que parar, pensar, analisar se vale a pena você entrar numa situação. Ou não. Ou se simplesmente você tem que deixar o outro se afogar. E isso é o melhor que você pode fazer. Porque você está pensando, você tem que pensar no seu bem maior, que é a sua vida.